No nosso bloco Saúde e Bem-Estar de hoje, eu converso aqui com o Dr. Roclides Lima, que faz parte do Procirúrgico, dessa equipe maravilhosa, que fazem cirurgias aqui no Hospital São Domingo, cirurgias bariátricas, do aparelho digestivo e também a metabólica. Mas o nosso assunto de hoje é sobre o Dia Mundial do Combate à Obesidade, que foi comemorado no dia 11 de outubro. Então, para falar um pouco da importância desse tema, o Dr. Roclides aqui vai fazer uma pequena consideração falando dessa data tão importante que é o combate à obesidade. Bem-vindo, doutor. É um prazer receber vocês novamente aqui no nosso consultório. Meu nome é Roclides Lima e, como você falou, sou cirurgião do Procirúrgico do Hospital São Domingos. Esse tema de obesidade, né, o Dia Mundial de Combate à Obesidade, ele é um tema bem atual, porque a obesidade ela realmente é um problema de saúde pública. Hoje, a maioria dos brasileiros eles estão com sobrepeso ou obesidade, e em torno de 15% da população brasileira já tem o diagnóstico de obesidade. E se for contar o sobrepeso, em torno de 51% das pessoas já tem o peso aumentado. E isso é uma grande preocupação para esses pacientes, para essas pessoas, porque a obesidade ela está associada a uma série de doenças, uma série de patologias que podem agravar a saúde das pessoas e, inclusive, levar até ao óbito. Quer dizer que a preocupação então, já vem desde das crianças, né? Porque, como você falou, 15% hoje das crianças elas já são obesas. Então, uma preocupação para que os pais tomem algumas medidas. E que medidas poderiam ser essas? Então, a obesidade infantil também é uma preocupação imensa. 15% das crianças estão com sobrepeso e obesidade. E a preocupação que nós devemos ter, ela deve ser na alimentação saudável dessas crianças, tanto na escola como em casa. Uma alimentação mais rica em frutas e verduras, alimentos pouco calóricos, evitar aquela prática de beliscadores, né, de fazer refeições antes dos horários corretos, entre as refeições principais, e também intensificar a atividade física. Na criança, a gente sabe que na escola tem as práticas de educação física, mas também devemos intensificar e orientar a prática de atividades no dia a dia, as brincadeiras, né? Hoje as nossas crianças elas estão muito ligadas a jogos eletrônicos, computadores, iPad, e a gente deve, na verdade, orientar e incentivar essas crianças para que saiam, façam brincadeiras, futebol, vôlei, e para estimular essa atividade física. Agora mesmo a gente teve as Olimpíadas e muitas crianças, acho que até se empolgaram um pouco com essa atividade vendo. Eu acho que era uma maneira dos pais incentivarem também, né? O incentivo ao esporte, a práticas desportivas, ele é fundamental para que a gente previna que essas crianças não sejam adultos obesos. A gente sabe que quando uma criança tem um pai que é obeso, a chance dela ser obesa no futuro é em torno de 50%. Quando os dois pais são obesos, a chance ela chega a 90%. Então, realmente, a prevenção desde a infância ela é de fundamental importância para a prevenção dessa obesidade adulta também. E por falar em obesidade adulta, a gente sabe que a obesidade ela acarreta em muitas doenças, né? Então, quais são as principais doenças associadas à obesidade? É importante falar sobre isso, Madalena, porque muita gente não considera a obesidade como uma doença, mas a obesidade ela é classificada como uma doença e ela traz consigo uma série de doenças, né? Doenças do coração, como infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial. O paciente que é obeso, ele é um paciente que tem uma resistência dos vasos aumentada. Então, a hipertensão ela está presente em torno de 80% dos pacientes obesos. E a gente sabe que a hipertensão ela vai criar uma resistência maior aos vasos, vai ter uma chance maior de um infarto, de uma insuficiência cardíaca, que é quando o coração ele aumenta de tamanho, justamente por esse esforço maior
do organismo, né, para vencer essa resistência dos vasos, né, são essas as doenças principais do coração. Outras doenças, como diabetes, está ali em torno de 80% dos pacientes obesos. A diabetes é uma doença associada à obesidade. Doenças articulares, pacientes com dores articulares na coluna, no joelho, rompimento dos ligamentos do joelho devido a esse excesso de peso, embolia pulmonar, apneia do sono, e sem falar naquelas outras doenças, a depressão, que é uma doença associada à obesidade, problemas de ereção nos homens também, em relação devido à obesidade, e outras doenças aí que realmente vão afetar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, a obesidade, ela é uma doença que ela traz consigo uma série de consequências que são as outras doenças. E a gente sabe que vocês aqui no Pro Cirúrgico, né, fazem muitas operações bariátricas, né, exatamente daquelas pessoas obesas. Mas para chegar a esse ponto é porque a pessoa, acho que não deve ter tido todas as tentativas, ou será que já teve as tentativas? Como são as orientações que o Pro Cirúrgico faz antes que a pessoa chegue à cirurgia? A cirurgia bariátrica, na verdade, ela é uma modalidade de tratamento para o paciente, para a pessoa obesa. Mas a cirurgia, ela realmente é a última opção que a pessoa deve fazer. Por quê? Porque a gente tem que implementar medidas, né, como dieta, atividade física, para tentar combater a obesidade. Se isso falha, a mudança de hábitos alimentares, a atividade física, se isso falha, aí a gente vai para um tratamento clínico, com o profissional da endocrinologia, da nutrologia, o profissional da educação física. Então, a terceira etapa é um tratamento mais medicamentoso, né, e com esses profissionais. Caso isso não dê uma resposta, um resultado adequado, aí que vai para a cirurgia bariátrica. Então, é por isso que o Procirúrgico tem essa equipe multidisciplinar, né, onde ele vem e passa por todo esse processo de psicólogo, endocrinologista, todos os exames antes da cirurgia. Isso, o paciente que ele vai ser submetido à cirurgia, ele passa pelo cardiologista, ele passa pelo endocrinologista, pelo pneumologista, que é o médico especialista na função pulmonar, passa pelo psicólogo e pelo nutricionista. E antes da cirurgia, uma semana antes, pelo anestesiologista também. Então, é uma série de profissionais que vão avaliar esse paciente, porque a gente entende a doença obesidade como uma doença complexa. É uma doença que tem que envolver uma equipe multidisciplinar. Se a gente envolve essa equipe multidisciplinar, a gente vai alcançar um objetivo que é a perda de peso e a manutenção da perda de peso, isso é fundamental para o sucesso. Não só a perda de peso, mas a manutenção a longo prazo. E para finalizar, doutor Roclides, eu queria que você fizesse algumas considerações finais desse tema tão importante que foi o combate mundial à obesidade, principalmente vocês que fazem parte do Procirúrgico, essa equipe multidisciplinar, está sempre aqui, dando informações importantes no programa Nobre. É importante chamar a atenção para uma data específica. 11 de outubro foi realmente essa data em que se lembrou o combate mundial à obesidade. É importante termos uma data para chamar a atenção dessa doença, que é uma doença muitas vezes silenciosa e que vai acarretar problemas importantes ao longo da vida das pessoas. Nós do Procirúrgico, que tem como chefe o Dr. José Aparecido Valadão, temos uma equipe multidisciplinar que está à disposição da sociedade maranhense para prestar esse serviço. Tem muita gente que chega no consultório que realmente não tem o peso adequado para a cirurgia. Esse paciente ele vai ser encaminhado para a equipe multidisciplinar, para o nutricionista, ao psicólogo, para a endocrinologista, para prevenir o ganho de peso, né, para tentar perder esse excesso de peso. Então, tem muitas pessoas que realmente não vão ter indicação de cirurgia e que podem realmente prevenir isso perdendo peso. Tá? Então, é só chamar a atenção para o problema que é a obesidade. E é de fundamental importância esse teu espaço para a gente tentar expor para a população maneiras de prevenir que cheguem lá nas complicações da obesidade. Então, a obesidade é uma doença,
tem tratamento e a gente está à disposição para servir a população maranhense da melhor forma possível. Obrigada, Dr. Roclides. E no próximo mês a gente vai entrevistar mais um integrante dessa equipe aqui do Dr. Valadão, da equipe do Procirúrgico, sempre trazendo informações importantes para você, nosso telespectador.